Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma aula hoje? Vamos! Ótimo, você está super animado hoje, né? Então vamos lá. Para iniciar a nossa aula, eu preciso compartilhar com você uma mensagem maravilhosa através da letra de uma música. Vamos escutar e perceber que linda mensagem? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Linda mensagem. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37. Que essa realmente seja a mensagem para você hoje, ok? Agora, vou convidar você a pegar a sua apostila e vamos juntos resolver algumas questões de olho no vestibular, ok? Então, vamos ver aqui. E aí você tem um texto aqui abrindo essa lista de exercícios. Tem uma questão que caiu no Enem. Ótimo. Então, vamos ver aqui. Vamos observar que essa questão aqui, a número 1, ela, então, vai falar sobre um recurso que o autor usa aqui, o Noel Rosa, em sua música Onde Está a Honestidade. E ele fala ali, né? Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança ou parente, só anda de automóvel na cidade. E aí, lá no finalzinho diz, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. Ele usa o que aqui? Uma ironia, uma crítica, ou da maldade do povo, ou do privilégio de alguns, da insistência para uma sobrevivência. O que você consegue observar ali? Então, lembrando que o Noel Rosa, ele, então, um autor que, com 26 anos, ele morreu, né, vítima de tuberculose, mas ele deixou um acervo muito grande, um acervo grande de valor para o patrimônio cultural brasileiro. Então, ele usa o quê? Da ironia, uma vez que ele faz aqui uma crítica sobre o enriquecimento muito rápido de alguns indivíduos aí. E aí, na questão 2, você tem um texto, onde esse texto foi publicado na revista Educação Física, ok? Você tem uma imagem ali de 2 homens lutando, e há, então, agora aqui o título, Uma Nova Preocupação. E alguém aqui falando, né, um depoimento sobre um atleta que desde os 16 anos praticava algum tipo de luta. E aí depois tem as considerações sobre esse esporte. Você leu,
E aí vem o que realmente nos interessa, né? Sobre o texto, é correto afirmar que o quê? Você percebe que ali no segundo parágrafo, nós temos umas características dissertativas, na medida em que o autor emite a sua opinião sobre a prática das lutas atualmente conhecidas. Então, eu tenho aqui uma dissertação, tenho um pouco aqui da exposição da opinião agora do autor desse texto, ok? Vamos agora fazer a questão número 3. E na questão 3, eu tenho algo que retoma o que você já conhece, que é o recurso linguístico textual utilizado pelo autor no trecho em destaque não foi corretamente identificável. O que você consegue observar aí? Você vê, então, na letra C, onde ele diz que Max tentou gracejar, afinal não era uma separação definitiva, não estava indo para outro planeta. Breve, quem sabe, iria vê-los. Então, aqui nós temos recurso textual linguístico, né? Um recurso linguístico textual que o autor utilizou, mas que não foi corretamente identificado. Breve, quem sabe, viria vê-las. Mas quem? Esse las é um anáfora retomal que já foi dito, né? Que é um pronome pessoal oblíquo. Mas ele usa de uma ironia aqui, diz entre parênteses. Mas eu tenho ironia? Não sabemos exatamente a que ele está referindo-se. Tudo bem? Agora você tem aqui uma questão discursiva, que é uma questão onde há um texto, e nesse trecho aqui do texto, você tem, então, um texto falando sobre a secretária do Rubem Braga, então, uma crônica aqui. E aí você tem a comprovação de que é uma crônica, porque ele diz o seguinte: no terceiro parágrafo, o cronista descreve ironicamente o modo de trabalhar de sua secretária ao relatar alguns fatos, e logo depois fazer reflexões sobre eles. Pede para você transcrever esse parágrafo, né, a frase que assinala a passagem dos fatos, as reflexões, em seguida justificar. E aí, então, você vai perceber que o trecho que marca a passagem é: isso me fornece algumas emoções líricas e inesperadas. E aí, então, o que assinala seria a expressão com rigoroso carinho. Ela é irônica, por quê? Porque tem a aparência de um elogio, mas, na verdade, é uma crítica. Próxima questão agora. Você está na questão 5 aí na sua apostila. E na questão 5, você tem novamente um texto, cujo título, o verbo for, que é o do João Baldo Ribeiro, conselheiro come. Então, você tem esse texto aqui falando sobre essas questões que envolvem a língua. Vamos agora ao enunciado. No texto há um tom de ironia que se revela em muitos trechos. Abaixo você verá alguns e assinale a opção que traz uma expressão não irônica. Qual seria? A letra B. O vestibular de Direito, aqui me submeti na velha Faculdade de Direito da Bahia, tinha só 4 matérias: português, latim, francês, ou inglês e sociologia. Não é irônico, né? É uma informação pertinente sobre o curso. Próxima questão, questão 6. E a questão 6, eu tenho um texto híbrido. Lembrando que um texto híbrido, quando eu tenho uma linguagem verbal e não verbal. Da Unicamp. Leia a propaganda adaptada da Fundação SOS Mata Atlântica, reproduzida abaixo, responda. Tem uma torneira, onde é uma gota, né, meio marrom, assim, a cor. Vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica? Aproveita enquanto tem água. No texto há uma expressão de duplo sentido, sobre o qual o apelo da propaganda é construído. Que expressão é essa que você encontra aí? Aí eu tenho a expressão lavar as mãos. Essa é a expressão que tem sentido ambíguo, que literalmente é lavar, passar água nas mãos, como é você se excluir, que é o sentido figurativo, o sentido conotativo. Na letra B, diz que há também uma ironia no texto da propaganda que contribuiu para o efeito reivindicativo, no enunciado: aproveita enquanto tem água.
Devemos explicar, então, como que a ironia contida no enunciado e a maneira como ele se relaciona aos elementos presentes no cartaz. Observe que a torneira, né, a imagem da torneira, ela é enorme, mas só produz uma gota. E lá você vê que há pequenas árvores que estão enfileiradas. Então, às custas dessas árvores é que sai essa gota de água aqui. E isso está relacionado à relação do crescimento, o aumento do consumo dos recursos naturais, inclusive, né, a água e a diminuição causada pela destruição da Mata Atlântica. Portanto, aquele enunciado aproveita enquanto tem água é um sentido irônico, pois está se referindo à possibilidade da falta de água até mesmo para lavar as mãos, e se não houver algumas ações de impedimentos, então. Na questão 7, você tem agora aqui uma questão de Enem. E aí você tem uma tira aqui. No mundo conectado não há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Olha como ele está escrevendo. Não há ignorância. Lê para quê? Tem tudo no Wikipedia. E não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Falando aqui sobre problemas que nós vivenciamos no nosso cotidiano através do uso da tecnologia. A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação de informação. Tal posicionamento expressa de forma argumentativa. De que forma é essa? Forma crítica, né? Expressa pelas ironias, e você consegue ver isso na linguagem verbal e também na não verbal, pela posição dos personagens. Agora, a questão 8, meu ideal seria escrever. Você tem novamente um trecho do Rubem Braga, né? Cronista. No primeiro parágrafo, uso de aspas na expressão, ai meu Deus, que história mais engraçada. Qual é o objetivo que tem ali para ele usar essa expressão? Para indicar o quê? Uma fala. E na questão 9, você tem novamente um trechinho de um texto ali, e esse texto fala sobre, é do Altran Dourado, Uma Vida em Segredo. Prima Biela era uma boa moça, via-se logo uma moça muito boazinha, agora diziam as mulheres gabando a compreensão, discernimento e a escolha da prima Biela tinha feito. Boazinha, prima Biela agora noiva, uma noiva muito boazinha. Que está aqui revelando essa escrita do autor. Revela uma das representações sociais da moça. E na questão 10, você tem agora um outro trecho do Miller Fernandes, Que País é Esse? E as repetições e o uso de palavras e expressões populares, a justa posição fluente de ideias, dispensando vírgulas, as ironias constantes, atribui ao texto do Miller Fernandes o quê? Um tom descontraído e bem-humorado. Você agora acompanha e vá para a questão 11, que fala sobre o terrorismo. Lógico, o terrorismo é duplamente obscurantista, primeiro no atentado, depois nas reações que desencadeia. Está adaptado da Folha de São Paulo, um texto, então, jornalístico, e se está ali, neste momento, nesse espaço jornalístico, o objetivo será o quê? Críticas irônicas. Na questão 12, você agora vai ter um trecho aqui para uma questão dissertativa, ou melhor, discursiva, tempo cada vez mais acelerado. Pede para você transcrever do fragmento a expressão que configura a ironia e explicar por que essa expressão é irônica. A expressão mais sorte, pois o botão usado para acionar o sinal verde não funciona, serve só para cumprir uma função ilusória de diminuir a ansiedade ao usuário. Você sabia? Então, quando o verde está ali, mas não é para você usar. Ele está desabilitado, mas é para você aprender, então, o quê? A diminuir a ansiedade. Ok? Por quê? Porque nós não estamos vivendo um corre-corre direto. Vamos à questão 13. Novamente, um texto aqui do Pasquale, na Folha de São Paulo, pede para você analisar as questões, as afirmações, né? O adjetivo solidário no contexto que ocorre deve ser compreendido conotativamente, já que se trata de uma ironia, certo? Tudo bem. Agora vamos a
2, do ponto de vista da gramática nominativa, há um erro de regência no título do site, uma vez que o verbo preferir rejeita o uso da preposição a. Será que é realmente? Faz isso? Não. Então, a 3, no último período, ao empregar a conjunção adversativa mas, o autor sugere a ocorrência do tropeço? Com certeza. Então, que letra você vai marcar aqui? A letra C, a 1 e a 3, que estão corretas. Tudo bem? Tudo bem. Então, finalizamos a nossa análise hoje. Próxima aula, nós vamos trabalhar mais um pouquinho com essa interpretação, mas o necessário é você realmente ler os trechos, grifar palavras-chave, entender o assunto do texto, e aí, então, você vai para o enunciado. Ah, mas eu gosto do enunciado primeiro, depois eu busco a resposta. Tranquilo. Outra forma de também você fazer a sua interpretação textual, ok? Até lá!